Olá amigos, tudo bem? Hoje a Mari veio fazer um vídeo porque eu postei uma foto aí com uma matériazinha que eu escrevi lá no Instagram, Família Vieira Show, e eu vi que muita gente comentou, muita gente interagiu comigo e falou assim: Mari, eu passo por isso, só que eu não entendia por que que isso acontece tanto. Por que que Chau Chau vomita tanto, gente? É nosso tema de hoje, né? Essa pergunta que muita gente me faz. Então, gente, tendo 7, não tem como discutir. Realmente, o estômago do Chau Chau é extremamente sensível. E na minha experiência ao longo dos anos, gente, eu pude comprovar que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com o que os nossos chau-chaus comem, porque isso é extremamente importante para a saúde deles. Então, vamos lá. Quando a gente tem um cachorro, né, SRD, quando a gente tem um cachorrinho, né, que tem muitas misturinhas e tudo, ele fica um cachorrinho forte, né, gente? Não dá para entender. Ele consegue lá, sabe, mexer com o lixo, ele consegue comer coisas que outros animais de raça não conseguem comer. E isso é um comentário que todo mundo que já teve um cachorro de raça faz. Gente, mas por que que esses cachorros não aguentam um vento? E esses cachorros acabam se sentindo mal. Tem, né, muitas pessoas até falam, tem uma saúde, né, sensível, uma saúde assim muito debilitada, mas não é que é debilitada, viu, gente? Mas sensível, eu acho que eu concordo que sim. Porque o que os outros cachorrinhos fazem, cachorros em geral, tá, gente, de raça pura, não conseguem fazer. E a alimentação é uma dessas coisas. Eu pude observar ao longo dos anos que determinadas coisas, alimentos processados, né, alimentos com açúcar, alimentos com lactose, tudo isso causa um revertrés de ou diarreia ou vômitos nos cães. Já aconteceu uma vez, eu vou ver se eu acho a foto para me colocar aqui para vocês, e eu escrevi sobre isso na época, né, no meu Instagram. Quando eu estava em Brumadinho em 2019, uma pessoa, né, que a gente pediu para dar uma olhada nos cães pra gente, provavelmente ela deu alguma coisa doce, porque eu achei depois no meu quintal um saquinho de doce de coco. Então, assim, pode ser que deu, ou pode ser que, né, não sei, ela deixou em algum lugar e eles foram lá e comeram. E no caso foi o príncipe. E esse cachorro, gente, começou a passar mal. E ele passou mal. E esse cachorro deu tanta diarreia, não comia, até que ele deu diarreia com sangue. Olha a gravidade disso, gente, né? Imagina a úlcera que já tinha dado nele ali, de tanto, né, ele defecar e tudo, e vomitar, a chegar a esse ponto, né? E o médico não conseguia resolver, tanto que eu passei em 2 médicos. O primeiro, né, fez um diagnóstico super errado, me desculpe, não sou médica veterinária, mas o básico sobre veterinária, assim, né, eu leio, eu pesquiso, eu iniciei um curso, né, que foi parado pela pandemia de auxiliar de veterinário, então um tiquinho de conhecimento eu tenho, né, então assim, eu não sei porque ele receitou para um cachorro com diarreia, né, intensa, anti-inflamatório, né, não entendo até hoje o porquê que ele passou o anti-inflamatório, né? Qual é o motivo que ele passou um anti-inflamatório. E aí, quando a gente deu esse anti-inflamatório que ele receitou, que eu não conhecia qual medicação, eu só dei as medicações, né, prescritas por ele. E quando eu fui ver, aquilo era um anti-inflamatório. Então, foi depois disso que ele começou a defecar com sangue. Por quê, gente? O anti-inflamatório, até para nós humanos, ele é perigoso para os rins, ele é perigoso principalmente para o fígado, ele é perigoso para o estômago, porque ele, se você fizer um uso, né, contínuo dele, você sente realmente um desconforto estomacal, pode te dar uma gastrite sim. E nos cães a mesma coisa, então ele já estava passando por um processo, né, infeccioso intestinal, então ele já estava muito sensível, ele já estava, né, com as bactérias boas ali do intestino, né, num volume muito menor do que as bactérias negativas que já estavam ali. Então as paredes das mucosas estavam sensíveis, ele estava debilitado, então, né,
Ele tomou o anti-inflamatório, né? Eu sou só a tutora, eu não sou a médica, então fiz o que ele pediu e logo em seguida ele começou a defecar sangue e piorou muito o quadro dele a ponto de eu achar que eu ia perder o príncipe. E aí eu corri com ele para outro veterinário, né? Porque eu não gostei do tratamento, não gostei do diagnóstico, não gostei do atendimento. E aí esse outro veterinário mandou cortar de imediato o anti-inflamatório e me passou realmente as medicações certas, que no momento ali que ele já prescreveu e já conversou comigo, eu entendi completamente tudo que ele prescreveu e super concordei com tudo e simplesmente amei o atendimento e assim consecutivamente o príncipe só foi melhorando com o tratamento, que foi um remédio mesmo, um antibiótico, né, que é direcionado também para resolver, né, essa questão das bactérias. Ele passou também, que foi lá que eu conheci o Organil, tá, gente? Aí eu conheci o Organil dessa forma, porque é um probiótico também, e os probióticos são os melhores remédios, tanto para o ser humano quanto para os animais, e principalmente nas épocas de diarreia. Passou para ele outras vitaminas, outras coisas, e assim, gradativamente ele só teve melhora. Então, gente, não é brincadeira, é sério. E aí, gente, olha só, por causa de um pedacinho de coisa doce. Já aconteceu dos nossos cães terem crise de vômito, porque às vezes a gente fica com dó, igual já teve vezes a gente tá fazendo churrasco aqui em casa. Gente, é só carne e sal grosso. Aparentemente a gente pode perguntar assim, nem tem tanto tempero, nem tem tanto condimento, nem tem embutidos, nada, nem enlatados, então não vai fazer tanto mal. E a gente dá, às vezes, um pedacinho que tá comendo porque ficou com dó daquelas caras de pidão que eles sabem fazer melhor do que ninguém. E aí, horas depois, estava lá cachorro se vomitando aqui na nossa casa. Entendeu? Então, assim, já teve vezes, né, do safado, do Arthur principalmente, das vezes a gente sair e tem aquele latão de plástico, né, grandão com um saco de lixo e ele conseguir tombar a lata, como é que o bicho é esperto, né, gente? E tombar a lata, ir lá e revirar lixo, aí depois fica 2 dias sem conseguir comer, passando mal, vomitando. Então, gente, meu Deus, é complicado. Então, assim, eu já vi que coisas que às vezes a gente fica com dó, às vezes a gente tava comendo uma pizza, gente, é umas coisas assim que na cabeça da gente na hora, a gente pensa, gente, não tem como fazer mal. Mas tadinha, né? A gente às vezes nem pensa com dó, gente. Aí a gente vai lá comer a pizza, pega um pedacinho da borda e dava. Vomitava, gente. Né? Não tô falando assim que todos os cachorros vão fazer isso, mas o perigo maior, na minha opinião, está aí. Porque caso ele não vomite também, para ele mostrar para você que você está fazendo errado, talvez ele tenha uma resistência ali, né, no organismo, no estômago dele maior, é pior ainda, porque aí ele vai ingerindo essas coisas, vai ingerindo, você vai achando, não tem problema, vou dar pão, vou dar biscoito, vou dar queijo, vou dar pão de queijo, tudo que a gente sabe, né? Se vocês pesquisar e estudar um pouquinho, você vai ver que aquilo faz um mal, gente, para a saúde dele. E eu conheci um cãozinho, né, falecido, que ele sofreu muito, gente, mas muito, com problema renal e hepático. E aí a dona dele explicou pra gente que ele passou a vida toda se alimentando das coisas que eles comiam, né? Ele tinha, lógico, né, os 2 horários dele de comer ração, mas tipo no café da manhã, eles estavam tomando café, ia lá e dava um pedaço de pão pro cachorro, o cachorro ia lá e comia o pão. Mas às vezes, né, tô comendo um pão de queijo, aí tá lá com aquela carinha dele de, né, coitadinho, por favor, me dá. Aí ficava com dó, ia lá e dava um pão de queijo. Tô comendo um pedaço de queijo, não sei porque cachorro ama queijo. Ia lá, dava um pedaço de queijo. Aí ia lá e tomava um iogurte, né, cheio de lactose, cheio de química, cheio de açúcar, né. Eu tava chupando um sorvete, né, que é pura gordura e açúcar, aí vou lá e dou o restinho pra ele lamber. Eu tô comendo minha comida, sobrou o resto da minha comida, vou lá e coloco na vasilhinha para ele comer. E foi dessa forma que ele viveu mais ou menos uns 2 anos. Mas uns 2 anos, gente, que eu chegava na casa dessa pessoa, parecia que estava dando uma faca no meu coração. Você tem que ver que pena. Ficou cego, ficou extremamente debilitado. Essa pessoa gastava um dinheiro tão grande em terapia e medicação para esse cachorro, gente, que vocês não têm noção. O bom é que a pessoa tinha condição, né, para poder pagar e bancar essas medicações e esses tratamentos, né, porque direto ele dava problema renal, direto ele atacava o fígado e dava um monte de problema e voltava para o hospital veterinário, internava, ficava tempo internado, depois ia para casa e tomava medicações contínuas e foi indo isso, tudo esse sofrimento até ele falecer. E isso me marcou muito, isso me marcou demais, gente, entendeu? Às vezes, infelizmente,
A gente precisa ver algumas realidades para a gente acreditar que aquilo vai acontecer. Senão a gente vai dando, né? Vai fazendo aqui, mas só um pedacinho tadinho, não vai fazer mal. A gente come, não faz mal pra gente. Mas o meu organismo, queridos, o seu organismo não é o mesmo do organismo do animal. Se determinadas coisas fazem mal para nós, e mesmo assim nós ingerimos, o que dirá por constituição do corpo deles, né? Do organismo deles, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação. Existe, gente, dicas pets muito fáceis para você que não quer comprar aquele petisquinho, né, artificial, cheio de corante, sabe, cheio de coisas assim que futuramente possam ser cancerígenas. Gente, é tão fácil. Eu mesmo tenho no Instagram uma diquinha que eu dei super interessante. Eles podem comer patê. Tem alguns patezinhos assim de cães que são mais saudáveis, é só você ler na embalagem. Se for muito caro e muito difícil de achar, gente, o atum, tem nas prateleiras, você pode escolher o atum que é conservado em óleo e o atum que é conservado em água. Dê preferência ao conservado em água do que o em óleo, porque o óleo vai ficar muito gorduroso e isso pode desencadear uma crise de diarreia. O que você pode fazer, que é minha diquinha para vocês, e eu já fiz muito para eles. Você pega esse atumzinho, você pega uma batata doce cozida, amassa, você pode pegar banana e amassar, que é coisas tudo assim muito saborosas e nutritivas para eles. Você pode pegar também, fazer um batido ali da ração preferida dele, a ração que ele gosta, que é mais saborosa. Juntar tudo isso, fazer um patezinho, e aí depois você vai colocar uma camada na forminha de gelo, de gelatina incolor, né? Você vai diluir, né? Vai fazer as proporções direitinho de diluição. Aí você faz uma camadinha de gelatina incolor, porque a gelatina é ótima para cão. Não gelatina com sabor, não gelatina com corante e com açúcar, tá, gente? Gelatina incolor, porque a gelatina é muito bom para as cartilagens, para as juntas dos animais. Então eu aprendi essa receita pet e já fiz muito para eles. Então você faz uma camadinha, leva ali rapidinho no congelador para ela dar uma endurecidinha, depois você vem com o seu patezinho, coloca uma colheradinha de patezinho em cada forminha, depois você vem com a gelatina, despeja por cima para ela ficar aquele cubinho, né? Então vai ficar aquele cubinho de gelatina, aí vai ficar lá por dentro aquele patezinho super saboroso, e você pode deixar isso pronto, você pode deixar isso lá no seu congelador, se você quiser servir geladinho para ele o dia que tiver calor. Você pode tirar das forminhas e colocar na parte baixa da geladeira se você for dar ele ali durante a semana, sabe? Então assim, tem tanta coisa, gente, legal que pode ser feito. No meu Instagram mesmo eu postei esses dias um petisquinho, sabe, natural, que tinha lá batata doce, tinha atum também, sabe? Aí a pessoa fez aquela misturinha com farinha de aveia, colocou no forno, fez uns biscoitinhos, que ficou a coisa mais fofa, gente. Todo mundo amou quando eu postei essa dica. Então tem tantas opções, né? Eu sei que é mais trabalhoso, gente, né? É mais fácil você ir ali tirar uma coisa que você tá comendo e dar, ou comprar um artificial e tudo, mas pensa um pouquinho, entendeu? Que às vezes é tão gostoso a gente cuidar deles, é tão gostoso a gente cuidar de quem que a gente ama, sabe? Não é exatamente tanto trabalho, você não vai gastar horas do seu dia elaborando uma receita, sabe? É uma coisa assim que se você juntar todos os ingredientes e colocar na sua bancada ali, com minutos você termina isso, e é uma coisa assim que vai fazer muito bem para eles, sabe? Física e emocionalmente, né? Porque eles estão tão acostumados com aquele mesmo gosto de ração, com aquela rotina o tempo todo. Então, quando chegar uma coisa assim tão diferente, tão uau assim para eles, então isso vai dar um up na alegria deles. Eles vão se sentir amados, eles vão se sentir felizes, vão se sentir alimentados, né? Então, assim, pensa um pouquinho nessas dicas da Mari aí. Evita, gente, evita isso para evitar esses vômitos. Cachorro não vomita do nada, não existe vômitos aleatórios só porque, né, deu vontade de vomitar. Todos os vômitos estão relacionados a alguma coisa, né, estomacal, a algum tipo de incômodo, né? Então, assim, no caso do Arthur, eu até expliquei no post lá do Instagram, ele tava de estômago vazio, eu fui comer uma fruta, fui comer uma maçã, era mais ou menos umas meia-noite, né? Eu tava vendo televisão, deitei na cama, descasquei uma maçã e tava comendo, vendo televisão, e toda hora ele com aquele oi de pidão. E maçã não faz mal, gente, a questão não é essa, só que eu não sei se vocês são assim, algumas pessoas são assim, e eu tenho isso, meu marido tem isso. Se a gente comer a maçã com o estômago vazio, você sente aquela dor na boca do estômago, né? E ele foi a mesma coisa, ele tinha jantado, né, por volta de 9 horas, já era meia-noite, então a comida já tinha, né, descido, né,
para a parte digestiva dele aí, então provavelmente o estômago dele já estava mais vazio. Então ele jogou a maçã e já começou a passar mal mesmo na madrugada, né? Então ele acordou o Cláudio, né? Que eles nos acordam, tá, gente? Eles vomitam dentro de casa, não defeca dentro de casa, não urina dentro de casa. Então ele foi lá na cama, acordou o pai dele, a gente já sabe o jeito, né? Que ele chama quando é alguma coisa importante. E aí ele chamou o pai dele, e aí, né, nós não temos grama, e o Cláudio sabe que é ou diarreia ou vômito. Quando ele tem essa atitude, o Arthur em especial, ele sabe que ou é diarreia ou vômito. Então, como ele não tinha feito a diarreia, a gente já imaginou que ele estava com algum desconforto estomacal. Então, 3 e pouca da manhã, vai meu marido trocar de roupa, botou coleira nele, levou ele aqui no passeio, né, da nossa vizinhança aqui, porque tem aquela grama bem verdinha e tudo, e aí ele foi lá, comeu grama como um louco. Aí meu marido voltou e falou: Mariela, o Arthur tá passando mal de estômago demais. E na hora, assim, na madrugada, eu nem relacionei, gente, maçã com isso, apesar que eu também tava com um desconforto na boca do estômago. Mas não relacionei que fosse a maçã de estômago vazio, que tinha ficado um pouco indigesta. E aí de manhã ele me acordou cedo, e aí ele foi lá na minha cama, que meu marido já tinha saído para trabalhar, começou a me chamar. E aí eu já imaginei que era isso, botei coleira nele, tadinho, levei ele comeu grama. Aí nesse dia ele não se alimentou, ele não comeu ração, ele só bebeu água e ficou bem amuadinho, bem tristinho, devia estar sentindo, gente, aquela queimação mesmo, aquela dor na boca do estômago. E aí passou o dia assim, né, meu amor, ele tá aqui assistindo, gente, ele assiste todos os meus vídeos, tá? Tá aqui, ó, de frente pra mim, literalmente assim, ó, olhando tudo que eu tô falando. Então, assim, aí ele passou o dia nisso, aí quando foi de noite, eu vi que ele ainda não tinha comido, ainda não tinha puxado vômito. E aí eu fui lá e deixei ele comer a grama novamente. Aí quando foi na parte mais do final do dia, mesmo pra noitinha, ele conseguiu vomitar, que foi, né, o vômito que eu te postei, mesmo da grama, né, a grama fez um bololô lá no estômago dele, e aí ele conseguiu botar pra fora e graças a Deus desceu um alívio nele. Então ele já mudou o humor, ele já mudou o comportamento, então ele já sentiu fome, sentiu vontade de comer, então ele correu na vasilha dele, né, pra ver se tinha ração. Aí eu já coloquei a raçãozinha pra ele se alimentou, coloquei uma porção menor, né, gente, porque o estômagozinho dele tava, né, sensível, dei um protetor gástrico para ele também, né, para ele não sentir assim tanta queimação ao comer. E agora ele tá perfeito, gente, mas evita, tá, gente? Coisas que a gente já sabe que não vai cair bem pro nosso estômago. Eu já aprendi a lição, né? Porque das outras vezes eu dei para eles maçã, gente, mas assim, durante o dia, quando eles já tinham se alimentado, nunca tinha dado essa maçã tarde da noite de estômago assim vazio, né, para ele. Mas valeu a experiência, vivendo e aprendendo, né? Então, hoje eu já sei, né, como é que eu vou dar uma coisa mesmo extremamente saudável como essa, mas escolher os melhores horários, né? E cada corpo é um corpo. Os meninos, por exemplo, os filhos do Kodan, pode comer maçã de qualquer jeito. Minha filha de estômago vazio, cheio, não faz diferença nenhuma. Mas é isso que a gente tem que respeitar, a individualidade de cada ser, né? Então eu já aprendi que com o Arthur não rola, né? E com os meninos lá em cima, eles não sentem esse desconforto e fica tudo bem. Então é isso, gente, a minha diquinha sobre alimentação aí pra vocês é essa, para evitar os vômitos. O essencial é melhorar a alimentação, evitar os petisquinhos não saudáveis, né? Evitar que o cão passe longas horas sem se alimentar, porque os cães que passam, gente, longas horas também sem se alimentar, por exemplo, se você sai de manhã muito cedo para trabalhar, e 5h30, 6 horas da manhã, depois vai dar, tipo, só lá tarde da noite a alimentação, ele passa todas essas horas com o estômago muito vazio, com ácido em cima de ácido ali. Então às vezes você chega à noite, coloca comida, ele tá com tanta fome, gente, ele ingere aquilo naquela correria, né, com aquele estômago vazio, cheio de ácido, e joga aquela comida com arco, sabe, com aquela correria toda. Então isso também faz com que, né, no outro dia de manhã você encontre um vômito ali também, que foi devido a essa quantidade ali de suco gástrico, com aquela velocidade que ele comeu, a ingestão na correria ali de ar, né, que forma também gases ali no estômago, deixa ele estufado, se sentindo mal, então ele acaba voltando isso aí para poder sentir o alívio, tá? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês, gente, com esse vídeo. E fica aí a dica para vocês de melhorar a alimentação deles, evitar coisas que fazem mal. E eu espero que dê tudo certo para vocês também. Estamos aí, né, gente, vivendo e aprendendo um dia de cada vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!